paz a todos nossos amados e queridos ouvintes. Alegria muito grande no meu coração de poder compartilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. E estaremos analisando o primeiro argumento do apóstolo em relação aos seus sentimentos por Israel, pelo motivo deles não terem aproveitado as oportunidades que tiveram. Então vamos ler o capítulo 9 de Romanos, do versículo 6 ao versículo de número 13. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Nestes versículos, o apóstolo vai dar início às suas argumentações em relação ao que ele nos ensinou, do versículo 1 ao versículo de número 5. E compreendemos, nestes versículos do 1 ao 5, que o apóstolo tem um sentimento no seu coração. E o seu sentimento é de grande tristeza e de contínua dor. O motivo deste sentimento é porque os seus irmãos, os seus parentes segundo a carne, ou os israelitas, tiveram oportunidades que nenhuma outra nação teve em relação a Cristo, mas não souberam aproveitar. Agora, nestes versículos, o apóstolo ele vai nos dizer pelo menos 3 coisas importantíssimas para as nossas vidas, que estão relacionadas à maneira que os israelitas viviam e vivem em relação a Cristo e ao Evangelho. Nestes versículos, pelo menos 3 pontos fundamentais o apóstolo argumenta e que é importante nós compreendermos. Em primeiro lugar, ele precisa deixar claro que o que aconteceu com a nação de Israel não foi por falta de palavra e nem porque a palavra de Deus é ineficaz, não tem poder de fazer o que precisa fazer. Então veja como o apóstolo nos disse isto: não que a palavra de Deus haja faltado. A Nova Versão Internacional nos diz: não pensemos que a palavra de Deus falhou. Ou seja, nós como igreja não podemos olhar para o exemplo da nação de Israel, de ter os privilégios que tiveram e não aproveitar e pensarmos: Deus não falou com aquele povo. Ou Deus falou, porém a palavra de Deus foi falha. De maneira nenhuma. Não foi isto que aconteceu. E Paulo, ele tem o objetivo de deixar esta verdade muito clara na minha e na tua vida, que não é por falta de palavra
e que também não é, porque a palavra de Deus é ineficaz. Que o Senhor possa nos abençoar com a clareza desta compreensão de que eu sou o que sou, a igreja da atualidade é o que é, não é porque a palavra falta e também não é porque a palavra é ineficaz, porém tem os seus motivos. E o apóstolo, ele vai nos explicar isto de uma forma mais clara no decorrer do seu ensinamento. Em segundo lugar, o apóstolo ele tem uma preocupação nestes versículos de fazer a distinção entre os filhos e os filhos verdadeiros. Observem o que ele nos diz. Nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. O apóstolo, ele cita o que está em Gênesis 21 e 12, quando Sara quer que Abraão dispense o seu filho Ismael. E a palavra nos fala que Abraão teve uma dor no coração. Porém, Deus chegou a Abraão em Gênesis 21 e 12 e disse: não temas em fazer aquilo que a sua mulher Sara lhe diz, de dispensar o seu filho Ismael. Por quê? Porque a sua semente, ela será em Isaque. Observem este versículo. Gênesis 21 e 12. Está escrito: porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Em Isaque. Então, o apóstolo, ele tem o cuidado de distinguir entre filhos e filhos verdadeiros. E esta é uma verdade que nós encontramos na palavra. Jesus, em João, no capítulo 8, no versículo de número 31, ele nos disse que, para sermos verdadeiros discípulos, precisamos permanecer na palavra. Então veja que Jesus, ele sabia que existia os discípulos, mas existia os discípulos verdadeiros. E os verdadeiros eram aqueles que permanecessem na palavra. Em João, no capítulo 1, e no versículo de número 47, Jesus vai dizer de Natanael, que Natanael era um verdadeiro israelita. Então veja que existe esta diferença. Paulo nos disse em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 28 ao versículo de número 29, que nós somos filhos da promessa, como Isaque. Esta palavra nós, neste texto, é importante, porque ele estava referindo-se a todos os que aceitaram a Cristo Jesus como o seu Salvador. Ou seja, a igreja, os chamados de fora do mundo para serem de Cristo. Estes são filhos da promessa, como Isaque era filho da promessa. Observem que o objetivo do apóstolo é destacar esta diferença entre filho e filhos. Os verdadeiros filhos de Deus, segundo 1 João, o capítulo de número 5, olha o que nos diz a palavra, primeira carta de João, capítulo 5 e versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. João,
ele está ligando a verdadeira filiação do homem com o crer que Jesus é o Cristo. Precisamos acreditar que Jesus Cristo é, aleluia, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que a obra de Cristo deu condições de nós sermos filhos verdadeiros de Deus. Também, Romanos, capítulo 4, e o versículo de número 12, o apóstolo ele vai reconhecer que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que andam nas pisadas da fé que Abraão teve. Compreendemos, a partir desses dois textos, que quando eu acredito, quando eu creio que Cristo é o Salvador da minha vida, logo eu preciso andar nas pisadas da fé que Abraão teve. Ou seja, a minha vida prática precisa ser a exemplo do patriarca Abraão. É importante observarmos também que no capítulo 4 de Romanos, a partir do versículo 18, o apóstolo ele descreve como foi esta prática da fé de Abraão. É muito importante nós revermos a explicação deste texto de Romanos 4, do 18 ao 22. Então veja que nestes versículos, o segundo objetivo de Paulo é fazer a distinção entre os filhos e os filhos verdadeiros. Que o Senhor possa produzir no meu e no teu coração, pelo seu Espírito Santo, através da palavra, este entendimento, e que possamos buscarmos a sermos filhos verdadeiros de Deus. E esta filiação, ela tem a sua base, o seu fundamento principal, quando nós procuramos, com a ajuda do Espírito, através da palavra, desenvolvermos os frutos espirituais em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos leve a buscarmos estes frutos para as nossas vidas. Em terceiro lugar, ou o terceiro objetivo do apóstolo nestes versículos é dar início ao ensinamento sobre a doutrina da eleição. E ele faz isso nos trazendo o exemplo de Sara. O que aconteceu com Sara lá em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 10 e no versículo 14, quando 3 anjos chegam na casa de Abraão e diz a ele que Sara terá um filho no tempo determinado, no tempo certo. Sara terá um filho. É importante observarmos neste texto de Gênesis 18, do versículo 10, que os 3 anjos, eles vêm até a casa de Abraão com um objetivo específico. E este objetivo era dizer que Sara teria um filho. Porém, o apóstolo ele tem a necessidade de ir mais profundo na questão da eleição. E ele nos traz o exemplo de Rebeca. Ele nos diz assim, no versículo 10, e não somente esta, ou seja, a promessa não foi somente para Sara, mas a promessa ela também foi para Rebeca. Olha só, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Este detalhe é muito importante. Por quê? Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael era filho de Abraão com uma escrava. Só que o apóstolo ele tem necessidade de pegar a descendência de Isaque, porque a promessa de Deus
era que a descendência de Isaac seria abençoada. Agora ele pega a descendência de Isaac. Por quê? Isaac teve 2 filhos com Rebeca. Então veja, Esaú e Jacó eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E aqui o apóstolo ele vai explicar a eleição nos seguintes termos. A profecia para Rebeca era que o menor serviria o menor. Está lá em Gênesis 25 e 23. Só que esta promessa, ela tinha um objetivo. Veja que o apóstolo diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal. O momento que Deus diz esta verdade a Rebeca foi quando eles não tinham nascido. Os meninos, Esaú e Jacó, ainda estavam no ventre da sua mãe, Rebeca. Ainda está escrito assim, que eles não tinham feito bem ou mal. Observem que o apóstolo ele se preocupou de nos mostrar o momento da promessa de Deus em relação à eleição. Foi quando eles ainda não tinham nascido e ainda não tinham praticado bem ou mal. Agora Paulo nos diz o objetivo desta eleição acontecer neste momento e desta forma. Ele nos diz assim: para que o propósito de Deus, veja que Deus tinha um propósito ao escolher Jacó e não a Esaú. O propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Observem este versículo. Deus tem um propósito, e para que este propósito seja firme, não pode ser por causa de obras do homem, sejam elas boas ou sejam elas más. E por este motivo de este propósito ter que ser firme, então Deus escolhe Jacó, quando ele ainda estava no ventre de Rebeca. Que coisa maravilhosa nós a encontramos aqui. E é importante nós continuarmos com o nosso estudo, porque o apóstolo ele vai explicar que este propósito de Deus ao escolher Jacó e não Esaú era para que a salvação chegasse a todos os homens. Então observem que nestes versículos é o primeiro argumento do apóstolo em relação à eleição de Israel. Então ele conclui dizendo: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Isto está em Malaquias, capítulo 1, versículo 2 e o versículo de número 3. Neste terceiro objetivo do apóstolo, nestes versículos, é apresentar a nós o início da eleição de Israel. E entendemos que foi um propósito de Deus, que este propósito ele precisava ser firme. É importante observarmos que as verdades que dizem respeito à salvação do homem, elas têm que ter firmeza. E para que elas sejam firmes, elas têm que estar em Deus, as suas fundamentações. Como é o exemplo da doutrina da justificação pela fé. E em Romanos 4:16, olha só: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e a toda a posteridade. Olha que coisa tremenda. Então, as doutrinas que dizem respeito à salvação, elas têm em Deus as suas fundamentações para que ela seja firme. E aqui está claro esta questão. Nestes versículos, 3 pontos é destacado pelo apóstolo. Primeiro, não podemos pensar que a palavra de Deus faltou e nem foi ineficaz para a nação de Israel. Em segundo lugar,
O apóstolo, ele faz a distinção entre os filhos e os filhos verdadeiros. E em terceiro lugar, ele inicia o seu ensinamento sobre a eleição de Israel. Que o Senhor possa nos abençoar a partir do entendimento destas grandes verdades. Eu te convido a nós continuarmos, porque o capítulo 9, 10 e 11, o apóstolo está tratando desta questão. E até o final destes estudos, nós vamos de uma forma muito clara compreender por que Deus escolheu Jacó e por que Deus não escolheu a Esaú. Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, muito obrigado, porque nesta oportunidade o Senhor nos abençoou com a Tua palavra. E entendemos que não podemos pensar que a Tua palavra faltou ou que a Tua palavra foi ineficaz para com a nação de Israel. Mas ela não falta e ela é eficaz, assim para a minha vida e para a vida de todos os homens. Senhor, eu preciso entender que há diferença entre filhos e procurar, com a ajuda do Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, desenvolver na minha vida os frutos do Espírito, porque o desenvolvimento destes frutos vai me levar a eu ser um verdadeiro filho de Deus. Meu Pai, eu preciso também entender que as obras da salvação estão nas Tuas mãos, porque elas precisam ser firmes. E para elas serem firmes, não podem estar nas minhas atitudes. Meu Deus, nos abençoe com o entendimento destas grandes verdades. Em nome de Jesus eu te peço, pela minha vida e pela vida de todos que me ouvem, através desta palavra. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. Até o nosso próximo encontro, onde nós estaremos estudando do versículo 14 ao versículo 18, onde o apóstolo ele vai argumentar contra aqueles que argumentariam contra o seu ensino. E isto ele vai dizer usando dois exemplos, o exemplo de Moisés e o exemplo de Faraó. Então, eu te espero. Deus nos abençoe. Amém e amém.